Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez. Espera aí, não é boa... Deixei-te de ver. Estás aí? Tô, Ah, eu não repente saí. Eu não faz... saí. Tá bom, tô te ouvindo. Ok. Está tudo bem. Olá, olá a todos. Bem-vindos ao podcast Aromaterapia e não só, pode mudar a tua vida. Hoje na rúbrica Café Virtual e trago uma convidada internacional, uma convidada especial que tem um português, um sotaque diferente do português de Portugal e tenho aqui o gosto de vos apresentar a Vilma Moredo, que ela é que se vai apresentar e vai dizer quem ela é, de onde vem. Bem-vinda, Vilma. Obrigada por aceitares o meu convite. Olá, Luísa. Eu que agradeço. Um prazer enorme o teu convite, o teu trabalho, né? E foi muito interessante a forma que eu te conheci. Eu fico bem feliz de ver que realmente a gente atrai coisas boas. Quando você está na mesma vibração, né? Então, Exatamente. graças a Deus. Mas, enfim, vamos lá. Eu sou Vilma Moredo, como ela falou. É, Sou brasileira, mas tenho dupla cidadania por causa do meu pai. E sou mãe de 3 filhos, e avó de 2 meninos. Que ninguém acredita, que olha para esta jovem, quando tu me disseste isso a primeira vez, eu até fiquei assim a olhar para ti que não estava a acreditar. Aí eu tenho que te dizer que eu acho que tem muita parte aí de DNA, sabe? Que me ajuda bastante, junto com a nutrição, daí vai. Bem, sou formada em nutrição, né? Fiz algumas especializações, então eu tenho especialização em clínica, em uma formação em modulação intestinal, tenho especialização em uma equipe multidisciplinar para oncologia. Uhum. E fiz agora, por último, uma pós-graduação em auriculoterapia neurofisiológica, que ela é reconhecida lá no Brasil, é uma pós reconhecida pelo MEC. E tenho alguns outros cursos de formação que foram me levando, então eu também tenho curso em nutrição funcional, em nutrição esportiva, enfim. E fui agregando vários cursos que me ajudaram ao longo da minha vida de nutrição, eu poder me tratar também, eu me cuidar. Então, os protocolos que eu uso, praticamente eu valido em mim mesma e depois consigo até passar de uma forma mais expressiva, né? Mas por ter muitas limitações, eu fui buscando ajuda pela alimentação mesmo, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, uma resposta melhor. E eu percebi que a alimentação, a modulação intestinal e a auriculoterapia, essas três, elas conseguem fazer uma sinergia de bem-estar, de autoestima, de autocura. Então, é assim, é tudo de bom. Eu, de repente, nessa altura da minha vida, descobri isso. E Então tens o teu próprio método, ao fim e ao cabo acabaste por criar o teu próprio método porque juntaste assim, esses três mundos maravilhosos e todo o resto que tu tens de conhecimento para realmente poderes ajudar os teus clientes, não é? perfeito. E esse ano, eu, por algumas coisas que me levaram a tentar fazer uma mudança na minha vida pessoal, né? E profissional também. E eu resolvi aproveitar que eu tenho essa cidadania portuguesa e assim, tem um DNA super forte, tudo tem a ver comigo aqui. A língua às vezes é um pouco diferente. As palavras que usamos, não é? São Mas diferentes. eu estou me habituando, né, a interpretar às vezes é mais fácil falar inglês do que português, né? Mas resolvi vir aproveitar esse momento da minha vida, a política também no país, enfim, eu cansei, foram várias situações que me fizeram vir para cá.
Então, eu já tenho um filho que mora fora do Brasil há muitos anos, os outros dois ficaram, já estão encaminhados. Então, eu falei, bom, agora quem vai sair de casa é a mãe, Chegou a tua vez, não é? né? E Sim. aqui estou há 6 meses, né? E muito feliz e me reencontrando e, e conhecendo pessoas maravilhosas e estou assim encantada com as pessoas que vêm para cá com o objetivo realmente de fazerem diferente, né? É isso mesmo, tu ficaste aí em 3 pontos, vê se eu não me esqueço deles, que estou aqui a apontar com os dedos, porque são pontos nós conhecemos-nos há pouco tempo, não é? Mas houve logo aqui uma química e é engraçado em tudo o que tu partilhaste agora. Há muita coisa, mas há 3 pontos que estamos mesmo em sinergia uma com a outra, porque uma delas é o facto de teres falado que na tua prática, não é? Como nutricionista e como auriculoterapia e todas as outras técnicas, mas que experimentas em ti e que depois assim é muito mais fácil tu passares aos outros. E eu acredito muito nisso, é assim que eu também faço. E acho que é uma forma genuína e muito mais prática, porque conseguimos estar também no lugar do outro, não é? E isso é maravilhoso. Eu também concordo plenamente contigo e também utilizo essa técnica na minha atividade. Qual é a sensação quando tu aplicas, quando tu depois passas aos teus. Vocês também dizem clientes ou não no Brasil? Sim, no meu caso, como eu sou da área da saúde, a É gente pode paciente. usar cliente e paciente, Pronto, ok, ou só pronto. paciente, tanto faz, Ok, então, paciente. quando tu acompanhas os teus pacientes e o facto de já teres passado por algumas experiências e já teres testado contigo ou até com familiares, o que é que isso achas que te traz de mais-valia? Olha, muito primeiro, porque eu consigo eh, me expressar e mostrar para essa pessoa, para esse indivíduo que está do outro lado, que está com uma necessidade de, ou seja, com alguma doença gastrointestinal, ou ele veio para perder peso, ou essa mulher veio porque ela está entrando na menopausa, né, no climatério, ou ela é pós-menopausa já, enfim, por várias questões eu já passei por todas essas etapas, né? E aí eu consigo dizer, olha, isso realmente funciona se você fizer assim, né? E se você usar isso, porque eu já usei e para mim funciona. Só que mais uma vez, o ser humano é individual, Cá né? está. Então, para Eu cada ia um pegar vai nisso. funcionar de um jeito. Claro. E assim, Luísa, eu não sei para você, mas para mim, a pessoa para chegar a mim para ter a nutrição, o propósito de fazer um tratamento nutricional, ela precisa estar querendo muito, porque 80% essa É preciso. pessoa vai depender dela do sucesso, né? Porque não existe uma pílula mágica. Claro, é o que eu digo aos meus clientes, é precisamente isso, não é? E aos meus alunos. Na realidade, nós estamos cá como eu como terapeuta e tu como nutricionista para ajudar, não é? Para encaminhar, para dar as diretrizes, mas se do outro lado, não é? A pessoa não fizer o papel dela, não tomar a atitude, não mudar de comportamento, não é? De mindset, as coisas não resultam, não é? E, portanto, aqui nós damos, não é? Damos informação, mas tem que haver trabalho do outro lado. O que é que tu achas, na área da nutrição, o que é que tu achas que faz com que as pessoas desistam? Ou seja, eu quero emagrecer, quero perder peso por algum desses motivos que tu disseste, o que é que tu achas que faz com que as pessoas tenham o primeiro passo, mas depois parece que dão 2 passos atrás? Na verdade, elas entram no estado de contemplação sempre. Quando ela chega, principalmente quando se refere à perda de peso, é a contemplação. Ela quer, mas ela não tem toda uma força de vontade, ainda mais aqueles que estão muito com peso, que já virou uma doença mesmo, né? Porque a obesidade é uma doença, Uhum. ela é um processo inflamatório muito grande, tem um impacto muito grande para a sociedade, né? No geral, aos sistemas públicos, né, à área da saúde e para a própria pessoa. Então, assim, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, ela precisa ter incentivo, ela precisa ter
uma entrevista que eu sempre falo, eu faço uma entrevista, como é que se fala? Quando... Para saber a origem, não é? De porque é que a pessoa... Não, eu faço uma Motivação. entrevista motivacional com esse Uhum, paciente, geralmente, é mais diferenciado, uhum. porque eu preciso buscar coisas que estão lá, que aconteceram na infância, o porquê que ele chegou aqui, enfim. É um trabalho monstruoso e ele desiste às vezes porque ele não consegue, ele não tem paciência para aquilo, ele não tem a disciplina, não tem a consciência. Por mais que você mostre, dê informação para ele, mostre por A mais B, olha, isso que você está fazendo errado, porque acontece isso, te impacta assim, é um processo químico. E porque é mais forte, não é? Às vezes as pessoas, porque querem resultados também rápidos, não é? E hoje em dia vivemos num mundo que tu carregas no botão e consegues ter em casa o que quiseres e vivemos no segundo, não é? E as pessoas querem resultados rápidos e requer o esforço, não é? E sair, o que eu chamo da zona de conforto, custa muito, não é? E, portanto, é Sim. preciso esforço para isso. Sim, e assim, o incentivo, então ele precisa ter um motivo. A pessoa com essa questão de perda de peso, ela geralmente ela vai para o mais fácil mesmo, né? Ela vai para uma cirurgia plástica, para uma lipo, para um procedimento mais invasivo, ou então assim existe essa questão que é muito difícil trabalhar nesse quesito obesidade, é bem difícil. Agora, quando esse paciente ele vem já indicado por um médico, ou ele vem por uma questão que ele foi diagnosticado com alguma coisa e ele tem alguma doença que a alimentação vai ajudar, é mais fácil, é um processo mais rápido, Uhum. ele aprende a lidar com aquela situação e ele tem uma qualidade de vida melhor. Então, é um processo rápido, sabe? Ele não fica dependente, entende? Uhum. E é interessante porque tu tens abordado aí uma coisa que eu acho que é fundamental. Somos um todo, somos todos diferentes, não existe duas Vilmas, não existe duas Luísas. É algo que eu estou sempre a dizer nos meus diretos, nos meus conteúdos. E cada caso é um caso, não é? E cá está, nós trazemos a nossa experiência, como partilhámos aqui as duas, mas depois tem que se adaptar sempre ao indivíduo que nos aparece. As pessoas quando te contactam, estão sempre à espera de ter a porção mágica, não é? E ter tipo a receita do bolo e pronto, eu faço isto e isto e está. É isso que as pessoas normalmente, quando contactam a primeira vez, estão à procura? É difícil te dizer, mas a sensação que eu tenho, para alguns casos específicos, sim. Então, para o desporto, por exemplo, também, eles querem algo que ele vai ter uma performance melhor, Uhum. e o músculo já, amanhã ele já tomou, amanhã já Já está com o grande aumentou. músculo. E eu sou um pouco, eu não sigo muito o que está na moda. Percebe? Sim. Então, eu tenho o conhecimento, eu tenho estudo, eu tenho a validação do que é e eu tenho o bom senso. Uhum. Então, eu acabo dizendo: olha, nós vamos primeiro fazer a desintoxicação, depois nós vamos melhorar essa alimentação e vamos tentar pela alimentação. Se a pessoa está um pouco gorda, vamos tirar essa gordura para você ainda tem bastante energia aí para queimar. Depois a gente vai pensar em usar um suplemento, se você precisar, para te ajudar a ganhar músculo. Então, eu sempre vou primeiro com o alimento, eu sempre vou. Uhum. Então, de repente, isso, para quem tá querendo uma coisa mais correta, ela Uhum. fica legal. Sim. Então, é um processo psicológico, sabe, E é Luísa? isso, era onde eu também queria ir chegar, porque tu falaste também há pouco que trabalhas muito a parte psicológica e que fazes todo esse processo inicial. Eu acho isso fundamental, porque sem dúvida, eu não sei se concordas, mas eu acho que todos os distúrbios, seja de obesidade ou ao contrário, né, de a pessoa até ser bastante magra e não conseguir, na realidade, ter aquele peso
que é ideal para o seu corpo e para estar saudável, tem uma origem sempre a nível emocional e sempre, cá está, como tu disseste, com um histórico, não é? E que tem a ver com muita coisa de infância e todo o processo de vivência da pessoa. E eu acho que isso é brilhante e é fundamental, realmente, porque na realidade eu acho que de tudo que seja físico está numa origem emocional, não é? E por isso é que já se manifesta no físico. As pessoas compreendem isso quando tu começas com essa abordagem de mindset. Então, mas eu vim para aqui para emagrecer e ela está-me a falar em emoções ou pronto, os temas que tu abordas, acham estranho? Não, eu acho interessante porque hoje você tem muita informação e a pessoa, quando ela chega a mim, ela já está com uma certa informação, percebe? E aí, quando eu vou falar para ela, eu procuro também, como agora nós estamos conversando, eu procuro não falar termos muito técnicos, Uhum. porque as pessoas realmente elas vão dizer, nossa, o que é isso? Então, eu tomo um pouco de cuidado nisso e eu tento mesmo mostrar, eu tento mesmo passar a informação. Eu acho que tudo está na informação, sabe, Luísa? Sim, sim, na forma como se passa, não é? E se eu não explicar para o meu paciente, olha, por que que você tem que fazer isso pela manhã? Por que que nós temos que colocar isso na sua alimentação? Ele não consegue entender. E assim é mais fácil, não é? Porque a pessoa até, se calhar, na realidade, quando está naquele dia-a-dia, no corre-corre do seu normal e quer mudar, se perceber, na realidade, porque é que está a fazer aquilo, vai-se lembrar e se calhar ainda vai ter mais força de vontade para contrariar Sim. e mudar os seus hábitos, não é? Ele fica consciente, né? Ele tem Uhum. a consciência do que ele está fazendo. Isso é muito importante. Então, assim, hoje tem duas coisas que eu reparo muito. Eu sempre reparei muito quando eu vou em algum lugar, o prato do meu lado, né? Já é hábito meu olhar o que as pessoas comem, como elas comem, né? Também Uhum. o fato do mastigar é você ou se alimentar ou você comer apenas, né? Sim, Então, sim. tem esse processo também. Então, eu olho isso e hoje eu estou viciada em olhar em pavilhão auricular. Era isso que eu ia. Eu só te queria perguntar uma coisa antes de irmos aí para a auriculoterapia, que é. Também eu sou leiga nesta área da nutrição e estava-me a lembrar aqui de casos como anorexia e bulimia, são casos que também podes ajudar. Não entendi qual que era a sua pergunta da Eu estava-te a bulimia. perguntar se nos casos de bulimia e anorexia também são casos que tu podes acompanhar e que também têm acompanhamento a esse nível de nutrição. Então, eu especificamente não, porque para esses casos de distúrbios, Uhum. existem profissionais nutricionistas especializados nessa área. Mas consegues agora juntar a auriculoterapia e fazer aí a Você diferença? muita diferença, mas é assim, é no ato, é uma coisa que o intestino já me surpreendia muito quando eu já orientava meu paciente em tomar tirar alguns alimentos, retirar, depois colocar alguns alimentos. Já era assim uma coisa muito de 2, 3 dias, a pessoa falava, nossa, e com a auriculoterapia é uma coisa assim, imediata. É impressionante. Por isso é maravilhoso, por isso é que eu estava a querer chegar aí, não é? Juntar os dois mundos, embora estavas a dizer que a nível de nutrição tem que ser alguém mais especializado, mas com a auriculoterapia e com as duas coisas juntas, de certeza que consegue-se ter resultados. O que é que te fascinou numa orelha? Assim, falando, o que é que te fascinou? Olhares para uma orelha e, ok, agora vou trabalhar, vou investigar, vou estudar. O que é que te fascinou? Na verdade, foi exatamente a possibilidade de ver uma prática, né, uma terapia que ela está baseada em fundamentos da medicina chinesa, né, que é milenar. E assim, a medicina chinesa é fascinante, porque ela tem aquelas teorias do yin, do yang, dos Uhum. elementos, ela tem a teoria dos órgãos e vísceras, né? Ela tem a teoria da energia.
E é impressionante, Luísa, porque quando você vê, nós somos mesmo um sistema todo integrado, né? Então, a medicina chinesa ela fala muito isso, né? Você está ligado com a natureza todos os órgãos e tudo faz parte para você ter esse equilíbrio. E o pavilhão auricular é interessante porque ele tem microsistemas e ele tem nervos cranianos e nervos da coluna espinal. Uhum, E que tá conectado com o nervo trigêmeo. Ele se conecta direto nesse núcleo. Primeiro, depois passa a mensagem, o estímulo, né, que você dá uhum, no pavilhão auditivo. Ele passa a mensagem por neurotransmissores uhum. que vão para o tronco cerebral. E aí ele leva a mensagem exatamente para o órgão que você está ativando aqui. Então, e agora faço-te uma pergunta. Eu sei, mas eu acho que do outro lado alguém deve estar a perguntar. Então, mas como é que eu no meu aparelho auditivo tenho os meus órgãos todos? Se eu não vejo lá nada e é uma coisa tão pequenina? Então, a auriculoterapia, ela tem origem da acupuntura, né? Alô, Luísa? Sim, eu Oi? estou a ouvir, sim. É que deu uma falhada, deu uma parada. Não, Não sei estou se foi cá. o meu. Ela tem origem da acupuntura. Para a medicina chinesa, o pavilhão auricular é o rim. Ele tem um desenho como se fosse um rim. E eles Uhum, chamam que o duto auditivo ele é a porta do corpo, tá? uhum, E aí, em 1957, um médico francês, Paul Nogier, ele fez o primeiro mapeamento auricular. Ele era médico e ele estava recebendo pacientes com um tipo de uma queimadura em alguns pontos no pavilhão auricular. E ele falou: Nossa, mas por que isso? Ah, porque eu estou com um problema de uhum. ciático. E aí ele começou a fazer uma pesquisa com esses pacientes e começou a ver a melhora. E aí ele fez esse primeiro mapeamento. Então, nós temos a auriculoterapia baseada nesses fundamentos da medicina chinesa, mas com o mapeamento e os fundamentos desse médico francês, que Uhum, validou isso. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, ela valida, ela sim, reconhece isso, né? sim. Como uma terapia mesmo. Porque ela não é invasiva, ela é rápida, ela, enfim. E para o francês, para o médico o Paul Nogier, o pavilhão auricular, ele tem um desenho de um feto invertido, né? Então, Uhum, aqui seria a cabeça, o nariz, tal, aqui os membros superiores, né? Braços, tal, e pernas inferiores, e o tórax, e enfim. Então, ele fez esse mapa e que é muito parecido com o chinês, embora eles conectem com o rim, mas é impressionante porque esses nervos todos eles estão todos ligados no nosso obrigados. sistema. O vago, o sistema nervoso central, o simpático, o parasimpático, ele tá. É uma coisa assim impressionante. Então, diz-me uma coisa, que patologias ou que situações é que tu consegues ajudar com a auriculoterapia? Em todas. Ela ajuda, ela tem mais de 200 doenças que ela diagnosticados de doenças crônicas e agudas. As crônicas é mais trabalhoso Uhum, e no total são mais de 600. Mas a gente tem tudo que mexa, desde o sistema nervoso central, então cérebro, doenças que você tem alguma paralisia facial, é, problemas gastrointestinais, circulatórios, menopausa, a libido também. Então, assim, você tem doenças inflamatórias, obesidade, protocolo para obesidade,
Olha, analgesia para atleta, para performance, É um para mundo, não é? estudante, É um é um mundo. mundo, é um É um mundo. mundo, é maravilhoso. Queria pegar numa coisa que tu disseste logo de início, que esta conversa é como as cerejas, portanto, por isso é que eu nunca programo nada daqui das conversas, que tinhas-te mudado, agora voltando só um bocadinho atrás, tinhas-te mudado há 6 meses, que estavas numa fase da tua vida de olhares para ti e de quereres olhar para os outros, não é? Porque neste caso também estás a querer cada vez mais nesta vibração de ajudar o outro com alternativas, não é? Com medicinas e com terapias alternativas. E eu queria aqui só fazer uma pergunta. Achas que as pessoas às vezes dizem assim, mas eu vou mudar de país, eu já tenho aquela idade, mas faz sentido mudar agora? Isto tu és um exemplo que é sempre possível mudar e nunca é tarde. Como é que tu te sentes agora, quase a começar de novo, entre aspas, não é? Num país novo, a fazeres-te conhecer, não é? Na tua atividade como nutricionista, utilizando aqui a auriculoterapia. O que é que tu sentes perante? O que é que tu podes dizer às pessoas que estão do outro lado, que estão com dúvidas de mudar de profissão, que estão com dúvidas que, se calhar, de mudar de país, não é? Mas mudar a vida delas. O que é que tu dirias às pessoas que estão do outro lado, a ouvir-nos? Olha, eu diria que é desafiador você primeiro questionar vou ou não vou, né? Já é desafiador. Sim. Mas eu acho que tem pessoas que elas conseguem conviver e se adaptar com a vida que ela tem e se acostuma com aquilo. Tem pessoas que não, que é o meu caso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito de buscar conhecimento, eu adoro estudar, né, também. Então, assim, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, e tô sempre preparada para começar. É gozado Tão isso. bom. A palavra começar é maravilhoso. Eu não tenho medo de começar, não existe isso para mim, né? Eu não comentei com você, não sei nem, mas eu tive um câncer na tireoide o ano passado. E eu já tinha mais ou menos uma decisão de vir, de sair do país, e, e fiz 60 anos naquela altura, e fiz uma iodoterapia esse ano, em fevereiro, antes de vir para cá. Eu tive que fazer, ainda estou com alguns efeitos colaterais. Mas, assim, eu diria para as pessoas que, primeiro de tudo, ela tem que encontrar quem é ela, até onde ela pode chegar, porque a gente também tem limite para chegar, Uhum, claro. ok? Então, ela tem que primeiro tentar encontrar, saber quem é ela em algum momento, questionar um pouco os prós e os contras, só que não muito, porque senão você desiste, né? E acreditar que você pode sim, porque quando você tem inteligência e você tem pernas para andar, se movimentar, você pode. Entende? E eu acho que é isso. Façam, vão buscar. Eu acho que todas as pessoas que estão com você, Luísa, são pessoas que estão nessa busca. Eu vejo que o mundo hoje está se dividindo entre as pessoas que querem ser diferentes, que estão buscando autoconhecimento, que estão buscando o bem e querem ajudar o próximo mesmo, como a si mesmo. É, façam, reflitam, mas primeiro tem que buscar o que você quer, o que é bom para você. E Então, quase que podemos pegar nessa fórmula e é a fórmula que as pessoas também têm para começar para ir ter contigo e cuidar da sua nutrição, cuidar do seu corpo, não é? É terem consciência do que é que querem, neste caso mudar o seu físico e começar, não é? Que foi o que tu estavas a dizer e na realidade era aí que eu também queria chegar, que é só as pessoas terem consciência que não estão bem, não é? E para onde é que querem ir para começar a cuidar da sua alimentação, para cuidar da sua nutrição e perceberem o que é que podem comer e o que é que não podem comer e dar o primeiro passo, não é? E depois estás lá tu para dar a mão e poder acompanhar normalmente os processos de nutrição, de certeza que deve ser, cada caso é um caso, mas em média, qual é a duração?
Então, não adianta, para mim são 3 meses Ok. que eu tenho que ter um acompanhamento, e depois disso depende, mas geralmente 3 meses é o suficiente para a pessoa ela conseguir alcançar o objetivo dela, até de perda de peso, né? Então é Se não espetáculo, não é? Porque, sim, falas 3 meses e as pessoas às vezes pensam que é muito tempo, mas o que é que são 3 meses numa vida de uma pessoa, não é? E na realidade é sair do sítio em que estão, se não estão bem, não é? E mudar, é fazer a escolha, ou manter-se como estão o resto da vida e continuar, se calhar muitas vezes a lamentar-se e a ter problemas de questões de saúde, não é? Porque depois isto tudo se reflete a nível intestinal e como tu estavas a dizer, e vem outras doenças, ou então dar o passo e em 3 meses poder fazer a diferença na sua vida. Não, e você tem que lembrar que isso não é um processo que começou ontem. É uma doença inflamatória, a obesidade dela, ela tem engordado. Isso é um processo que vem de anos nessa pessoa. Mas eu acho que assim, esse processo dela querer mudar, Luísa, está muito ligado com o emocional dela, Claro, sem a dúvida. autoestima dela. Sim. E quando as pessoas se aperceberem também que esse processo inflamatório do nosso corpo, ele faz alterações de humor, ele faz alteração de bem-estar, ele faz alteração da depressão, ele faz todo esse mal-estar. Quando eles perceberem que isso faz parte da alimentação, né, é que é invisível. Que é impressionante, não é? A natureza dá-nos tudo na alimentação, é só uma questão de nós podermos escolher aquilo que é adequado para nós e o que nos faz que seja necessário. Tu falaste aí na parte emocional e cá está, vem de anos, não é? E as pessoas têm que perceber que têm que desconstruir esse tempo todo de más aprendizagens, de maus hábitos, não é? Mas fazer essa mudança. Eu acho super interessante a forma como tu realmente abordas. Eu vou reforçar esta história do todo, isto de olhar para a parte emocional, de olhar para a pessoa tomar consciência do ponto em que está, não é? Para onde é que quer ir. Eu acho que faz logo toda a diferença na tua postura e como vais atender as pessoas. Para quem nos está a ouvir do outro lado, que 3 conselhos é que darias? Estamos em 2023, não é? Estamos em janeiro de 2023. É sempre aquele, eu vou começar a dieta, vai ser a partir de janeiro. Nós cá em Portugal temos muito isso. Eu não sei se no Brasil tem essa postura, mas não, é agora a decisão de ano novo. Eu vou emagrecer, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer exercício. Que conselhos é que dás às pessoas que estão agora aqui a começar 2023 para começar a cuidar de si? Eu daria o seguinte: primeiro de tudo, eu acho que você precisa ter equilíbrio, né? E você Uhum. começa equilíbrio exatamente com mente sã, corpo sã, né? Então, conselho que eu dou para as pessoas é, primeiro, elas acreditarem nelas. Primeiro de tudo, elas têm que acreditar e conhecer elas mesmas, buscar esse autoconhecimento, né? Uhum. Segundo, pensar realmente que toda a sua, você ter uma vida saudável começa pela boca mesmo, começa. Então, é aquela coisa, você é o que você come, né? Você é o que você come. Sim. E realmente é em todos os sentidos, né? Então, é você prestar atenção nisso, tentar buscar ou informação, ou melhoria nisso, ou realmente um tratamento. E as terapias alternativas são fantásticas. Eu sou fã, sou apaixonada. O que você faz, audículo, É porque se vê os resultados, não é? E é maravilhoso ver a transformação nas pessoas, não é? Ver o sorriso, transformação. sim, o sorriso nos lábios e nos olhos, como eu costumo dizer, é a transformação, quer seja da parte da consciência, da parte emocional e da parte física, como estavas a dizer. Tudo, exato. Vilma, onde é que as pessoas podem te encontrar para fazer um processo contigo? Aquelas pessoas que estão a iniciar então aqui o 2023 cheias de vontade de mudar as suas vidas e de juntar este mundo maravilhoso das terapias. Eu ia até te falar que você falou que aqui em Portugal eles falam, 2020, quer dizer, o ano que vem eu começo. No Brasil é toda
segunda-feira. Na Aqui também, mas aqui também a partir de segunda-feira. Mas há sempre aquelas decisões de início do ano, não é? As pessoas fazem os pedidos para o ano a seguir e a sim, partir do ano que vem eu vou fazer isto e vou fazer aquilo e isso, vou fazer. Estou isso cheios de mesmo. vontade, é como se houvesse. Mas aqui também se utiliza isso a partir de segunda-feira. Eu só estava aqui a juntar este início de ano. Então, para quem quer começar uma segunda-feira ou quem quer começar em Ok. janeiro, onde é que te podem encontrar, como é que te podem pedir ajuda e realmente seguir um processo contigo e fazer a transformação nas suas Ok. vidas? Olha, as pessoas podem contatar comigo pelo meu Instagram, né, que é @vmbnutri, né? Uhum. Lá tem informações de contato pelo telemóvel e eu tô também com a possibilidade de atender em Lisboa, num cowork chamado OnLeaf, que também a pessoa entrando em contato comigo, eu tenho que agendar, então aí Está a num gente sítio super central, portanto, está precisamente no centro de Lisboa, junto do Marquês de Pombal, portanto, é um sítio super acessível para as pessoas irem ter nossa, contigo. e maravilhoso, um lugar assim, de uma energia, já começa daí, sabe? A energia Claro, é mudar, boa, não é? Claro. todos os ambientes são feitos de uma forma terapêutica, sabe? Sim, é É, é super importante isso. É É super. sensacional o lugar, é maravilhoso. Eu tô assim apaixonada e como você disse, o local onde ele está é um local assim iluminado, sabe? A área de tá perto do metro, né? Que se Sim, chama. do metro, sim. Então ele tem acesso em tudo. Então, se a pessoa quiser me encontrar, posso deixar também meu número de Depois telemóvel. passa os meus contactos todos e eu depois vou deixar aqui Tá bom, na descrição do podcast para as pessoas poderem te contactar e seguir o teu tá trabalho. ótimo, tá ótimo, tá E é ótimo. maravilhoso. Agora, as pessoas que na realidade pensam assim: mas eu não quero estar a. Eu acho que também há esta ideia, e agora lembrei-me, antes de nós fecharmos, que eu não sei se é aquela. Eu vou ter que pesar a comida, eu vou ter que me estar a preocupar com isso, não é? E as pessoas só aí já perdem. Por exemplo, se um dia tivesse que, por algum motivo de saúde, tivesse que fazer algum acompanhamento de nutrição, se me dissesses que eu tinha que pesar a minha comida, eu fugia logo a 7 pés. Então, Luísa, boa pergunta. Como eu te falei, eu por validar para mim mesma, eu tenho protocolos muito diferenciados. Então, por exemplo, eu posso até fazer ah, quanto que você, Luísa, precisa para sobreviver de. Eu coloco isso, acho interessante Uhum, essa informação, né? uhum, Quanto que a Luísa precisa de se alimentar de comida para sobreviver por dia, né? Que a gente chama de metabolismo, né? uhum, Basal, né? O que você precisa para viver, é isso. E o que você precisa para melhorar, tipo, vamos balancear isso em gorduras, tal. Faço isso também. Eu não ponho uma caloria assim, tipo, punha. Já usei isso, mas eu vi que não funcionava. Tipo, olha, você tem que comer 500 calorias no almoço, um exemplo. E aí eu punha lá. Tal, sim. tal. Só que isso já é um stress. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu acho que já é um stress só de Meu, pensar nisso. isso é insano. É como você se pesar o tempo todo. Você fica maníaco, não Sim, pode. Você fica lunático, não pode. Não é esse o objetivo. ok. O objetivo é você se pesar, a gente vê o início, tirar algumas medidas que eu acho importantíssimas, Uhum, principalmente de circunferência abdominal para risco cardiovasculares. claro. Uhum, E aí a gente vê qual é a sua necessidade, quais são suas principais queixas e fazer uma sugestão. Geralmente eu gosto de trabalhar com lista e de uhum, substituição e lista, por exemplo, olha, você vai ter que fazer uma dieta com alimentos anti-inflamatórios. uhum, O que são os alimentos anti-inflamatórios? Você vai poder usar isso, 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 e vai poder só se restringir, claro, também. Você vai comer 3 colheres de arroz, duas de, sei lá, pronto, claro, mas tem sim, uma orientação, porque você claro, precisa ter a consciência de olhar no seu prato e visualizar o que você está comendo. sim, Isso precisa existir, isso claro. não tem como não, né? Mas não proíbo. A pessoa fala assim, eu falo para o meu cardiologista assim, desculpa, hein, quem estiver ouvindo,
Mas eu falo para o meu cardiologista assim, que o dia que ele falar para mim, para de tomar vinho, eu troco de médico. Cá está, é muito isso. Por isso é que eu queria, lembrei-me deste ponto, porque eu acho que é muito importante, porque pode ser uma das razões para que as pessoas realmente não avancem em querer cuidar delas. Isso é Porque não mito. funciona, não é? Porque Não. tudo o que seja por sacrifício, não é? Eu acho que não funciona, não é? E as pessoas têm que ser estimuladas. Até porque a importância da alimentação para pessoas saudáveis e pessoas que têm questões de saúde é fundamental. E eu acho que a nutrição é algo que nós devíamos ser todos ensinados a perceber onde é que podemos ir buscar realmente ou o cálcio, ou as vitaminas, e o que é que realmente é inflamatório para o meu corpo, o que é que provoca inchaço abdominal, não é? Eu não tenho conhecimentos de nutrição, mas com alguns conhecimentos que eu tenho, consegui perceber do meu corpo que alimentos é que realmente provocam isto ou aquilo, e isso é fundamental. É uma reeducação alimentar que eu também acho que é super importante. Exato. E não adianta, assim, eu sou fã de chocolate. Eu, Vilma, amo chocolate. E daí, só que assim, eu faço a opção de comer o de 65%, 65, 70%, porque o de 80% também é horrível. Então, tipo, sabe, não é comer uma barra, Claro. mas é comer pelo menos, sei lá, uns 4 quadradinhos. Eu sou super flexível. Agora, se você é uma pessoa que está com processos alérgicos, você está com processo inflamatório, a gente vai ter que retirar alguns alimentos e depois fazer o teste de provocação para ver. Mas assim, não existe esse. Nossa, eu totalmente contra esse tipo de dieta. Assim, ninguém faz. E é muito ruim, é muito Ainda bem que eu puxei esta parte, porque eu acho que é super importante, e muitas vezes passa-me pela cabeça, e há pessoas que vêm ter comigo pronto, que tudo o que seja realmente por obrigação, e já é um esforço na realidade quando as pessoas têm que retirar alguns alimentos que pronto, têm mesmo que fazer, mas depois tudo em esforço realmente não funciona. E gostei desse pormenor do chocolate. Quem está a ouvir desse lado que gosta de chocolate, é possível comer chocolate, mas também tem que haver um compromisso. E vinho. Chocolate e vinho. Mas também tem que haver um compromisso. Cá está, voltamos ao que tínhamos falado inicialmente. Tem que haver um compromisso da pessoa, não estar à espera de que és tu a Vilma que vai emagrecer ou que vai equilibrar o seu peso ou a parte da sua saúde, não é? Tem que haver aqui um compromisso também do outro lado. Isso Vilma, é maravilhoso. Eu adoro esta tua abordagem, não é? Esta tua visão da nutrição, a visão do mundo, porque é isto, não é? É o que tu estavas a dizer há pouco. Cada vez mais as pessoas estão a despertar e a perceber que na realidade podemos juntar aqui uma quantidade de coisas, depende de nós sempre, não é? Do indivíduo em fazer a diferença, mas realmente é ter esta consciência e esta abertura não é? Uma visão diferente do mundo e das terapias e do nosso corpo, não é? Do nosso corpo físico e emocional. Obrigada mesmo, foi um prazer estar contigo. Eu vou deixar os contactos da Vilma aqui na descrição. Não sei se queres dizer mais alguma coisa a quem nos está a ouvir e a ver, se queres deixar mais alguma mensagem. Eu achei uma coisa muito linda. Eu vou ver se eu consigo falar 5 órgãos que estão ligados na medicina chinesa, e que é como se fosse uma parte poética. Assim, o fígado, ele abre-se nos olhos, e ele alimenta músculos e tendões. O coração abre-se na língua e ele alimenta os vasos sanguíneos. O pâncreas e o baço se abrem no lábio e alimenta a carne. O pulmão abre-se no nariz. Ele alimenta pele, pelo, mas não cabelo. E o rim, ele abre-se na orelha, no pavilhão auricular, né? E ele alimenta os ossos. Maravilha. Isso faz tanto sentido. Eu vou ouvir novamente esta parte aqui que tu partilhaste, porque já a minha cabeça já estava aqui a pensar numa quantidade de coisas e faz todo o sentido. Isso está tudo interligado e é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Maravilhoso.
Sim. Amei, muito obrigada por essa. Obrigada, Vilma. Obrigada a quem nos está a ouvir aí desse lado. Sigam a Vilma. Se querem realmente mudar a vossa vida no início do ano e fazer aqui a diferença na nutrição. E cá está. Eu acho que não é preciso só uma pessoa estar-se a sentir forte. A pessoa até se pode estar a sentir bem, mas na realidade querer aprender a alimentar-se, não é? E a fortalecer cada vez mais a sua saúde. Porque nós temos muito hábito aqui em Portugal que dizer que isto é da idade. Eu não concordo nada que antes pelo contrário. Eu É. acho, eu acho que a idade faz parte. É maravilhoso sermos mais velhos e ainda hoje eu estava a comentar isso, não é? Desde que fiz 40 anos, há 6 anos atrás, que eu tenho 46, cada vez me sinto melhor. Mas acho que temos que aprender a cuidar desta matéria, não é? Desta parte física e se aprendermos embora nós sejamos saudáveis e que esteja tudo bem, mas se aprendermos que não podemos comer aquilo porque se calhar vai nos provocar determinada reação, acho que é fundamental, não é? Mas tem, além de ser fundamental, Luísa, eu quero te dizer uma coisa. Eu, por exemplo, eu às vezes eu sou muito limitada para comer algumas coisas e eu não posso comer glúten. E eu amo alheira. Eu sei que eu vou passar mal, mas eu como. Então, tipo assim, não pode existir essa coisa, não, doce eu não como. Ai, Uhum. o refrigerante eu sou contra, vocês chamam de soda, né? Sim. Não, É, é mesmo refrigerante, sumo. é, Sim. eu sou totalmente contra mesmo, isso eu sou totalmente contra. Mas, tipo, eu quero comer um bolo às vezes. Ok, como um pedaço de bolo, entende? Porque eu acho que quando você se coloca numa posição de comer um bolo inteiro e se permitir comer uma fatia de vez em quando, você consegue fazer com que os seus núcleos Habitua. hipotalâmicos eles consigam equilibrar a saciedade. E depois tem outra coisa, você consegue descobrir, você tem fome ou vontade Tá. de comer, Sim. E é né? uma questão, e cá está, é tudo uma questão de hábito, não é? E estavas a dizer, não é? O facto da pessoa perceber que come aquele bocadinho e a nível emocional vai ficar satisfeita, porque ao fim e ao cabo tem a ver com as emoções, não Sim, é? muito. E não estar a cortar completamente Sim, nas coisas, e depois porque eu acho que quando as pessoas cortam, depois fazem as neiras ainda piores, não é? Porque cá está, comem um bolo inteiro, comem uma tablete de chocolate, comem 10 alheiras e isso não resulta, não é? não resulta em nada, pelo contrário, é o fracasso para a pessoa que está fazendo a dieta ou a Sim, proposta de tratamento e para o profissional. No meu claro. caso, se eu fosse uma profissional muito rígida, eu acho. E eu sou muito chata, eu sou muito de pegar no pé, sabe? Tipo assim, olha, daqui a 15 dias você tem que voltar para pesar, sabe? Claro, mas tem que ser assim, né? Tem que haver esse acompanhamento, não é? Então é isso, mas Ok. espero ter respondido Acho e que sim, e se as pessoas agradeço. tiverem dúvidas, vão entrar em contato contigo, certeza Sim, absoluta. Eu lembrei-me mais deste ponto, cá está, esta conversa é como as cerejas e estaríamos aqui o resto do é dia, não é? nossa, A é conversar. verdade. Mas pronto, aqui a ideia é sempre trazer profissionais, pessoas que tragam os seus conhecimentos, as suas partilhas, e isso é maravilhoso, não é? Nós podemos partilhar o nosso conhecimento e dar também outra perspectiva a quem me ouve e quem ouve os meus convidados. Grata, Vilma, um beijo muito grande e Um que beijo. 2023 seja maravilhoso para ti. Saúde, luz e 2023, que eu acho que é um ano de realizações. Sem Eu dúvida, acho que sem vai dúvida, ser, sem né? dúvida. Então Ok. tá, querida. Obrigada, obrigada eu. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo.